E aí, cara, a partir disso, eu entendi que eu não queria ser um peso, eu entendi que eu não podia deixar... Eu confiava em Deus, mas eu percebi que eu estava sendo irresponsável com relação às minhas finanças, porque se acontecesse alguma coisa comigo naquele mês, no mês seguinte, minha família estava em apuros. Uhum. E aí? Então, a primeira coisa que eu entendi, multiplicar renda. Uhum. Preciso de outras fontes de renda. Uhum. Não colocar os ovos todos no mesmo cestinho. Uhum. E aí eu fui começar a estudar. Aí é muito louco isso, cara, o que você falou. Eu fui estudar com o Robert Kiyosaki, fui estudar com o T. Harv Eker, fui estudar com o Chris Gardner. Esses caras todos são investidores e todos eles falavam de Deus. Uhum. E todos eles seguiam os princípios de Deus. Uhum. Eu falei, cara, tá na Bíblia, Uhum. só que a gente não aplica. Uhum. A gente não aplica porque, infelizmente, o sistema religioso ele é manipulador. É isso que eu queria que você chegasse. Porque se você... cara, isso é um sistema religioso, é um sistema político, tá? Quanto mais ignorante uma comunidade, mais facilmente manipulada ela será, né? Então, assim, o conhecimento liberta. E se eu quero te manter preso, então eu detenho o conhecimento. E, infelizmente, a religião, por si só, ela não é um sistema de Deus, né? Jesus não fundou uma religião. Jesus vem e faz outra coisa de ponta cabeça chamada evangelho, né? Pelo contrário, os inimigos dele eram os religiosos. Então, o sistema religioso, ele quer manter as pessoas a cabresto. E não é interessante que elas prosperem. Assim como a política também quer nos manter a cabresto, o governo quer nos manter a cabresto para que a gente não prospere. Se a gente prosperar, a gente vai entender algumas coisas e ter mais poder de se livrar, né? Então, basicamente, é isso. Mas voltando ao que você falou dos pastores endividados, é uma realidade que cai para mim quase que semanalmente. Vamos lá. Semanalmente aparece algum pastor endividado e aí não é legal. Porque se a Bíblia tem 2.350 versículos sobre oração e 500 sobre oração, poxa, então o que significa que eu tenho que orar, obviamente, mas eu também tenho que cuidar das minhas finanças. E quando Paulo dá orientação a Timóteo, ele está falando, cara, se um cara não cuida bem da sua casa, como que ele vai cuidar de uma comunidade, de uma igreja, seja lá o que for, de uma empresa, de uma outra coisa além da sua casa? E tem uma máxima na PNL que diz assim, como você faz qualquer coisa, você faz tudo. Você vê que como é em casa, é na igreja, como é na igreja, é na empresa, então ele vai reproduzir esse comportamento, esse padrão de escassez. Isso, na época de 2019, quando eu falei que eu flertei com a teologia da prosperidade, era exatamente isso que me incomodava. O fracasso do povo de Deus. Então, por isso que eu acabei indo para esse lado. Hoje eu entendo, como eu já discorri aqui, mas eu falei, cara, não é possível. Não é possível que o povo cristão seja sempre visto como burro, ignorante, pobre, sabe? Até chegar ao ponto, uma vez, de um empresário dizer assim, eu contrato o povo, eu contrato a galera, só não contrato os crentes. Não, crente não dá. Entendeu? Crente, aquilo me doeu, cara. O cara não sabia que eu era crente. Né? Aquilo me doeu, cara. Falei, não é possível. Não é possível. A gente tem que ser um povo também de resultado. A gente tem que buscar excelência no que faz. Nosso Deus é excelente. Então, assim, como que eu vou abrir um negócio e meu negócio vai ser, cara, caindo aos pedaços, capenga? Tipo, meu Deus não é assim. Então eu não abro, cara, porque se for pra eu abrir, eu tenho que mostrar excelência, amor pelas pessoas, atendimento, gerar valor, sabe? Isso necessariamente, obrigatoriamente vai trazer retorno em troca. Então, mas o pastor realmente... Cara, o pastor não é... O pastor é um sacerdócio. O pastor é um sacerdócio, mas eu acredito que se o pastor... a pobreza vai levar ele para um lado ruim espiritualmente também. Então, que ele tenha um outro negócio, que ele tenha alguma coisa, que ele consiga tocar, uma pessoa, a esposa, enfim, alguém que ele tenha alguma coisa. Porque senão ele pode ficar tentado a tirar da igreja, ele pode ou ficar endividado, e aí não é legal. Não é legal nem como, poxa, vitrine de quem nós somos. E aí que surgiu essa ideia de prosperidade. Não, então nós temos que ser ricos. Não é isso também. Também não é por aí.